todo mundo que alcança o sucesso, que se torna um executivo de alto nível, um executivo C-level, uma pessoa relevante no mundo empresarial, todo mundo quer ouvir a história dela. Mas todo mundo também tem um começo, né? Um começo de carreira, um primeiro degrau, alguém que apertou a mão e deu a oportunidade, a chance e principalmente o caminho. E eu queria ouvir, antes de tudo, este primeiro caminho, este primeiro degrau que você teve a oportunidade de viver. Você consegue contar um pouquinho? Você se recorda aí de como foi o início, pra gente poder capturar esse comecinho? Opa, grandes lembranças do meu passado, da minha infância, onde ali sou geração 70, anos 70, então vivenciamos essa época muitas situações políticas, econômicas, que são muito diferentes da nossa atualidade. A realidade hoje ela é bem diferente, do que foi o passado. As histórias se movimentaram, ficou o registro na história, a evolução trouxe uma série de benefícios para a sociedade, para as pessoas, para as empresas, para a economia, para o mundo inteiro. E hoje nós temos uma situação muito diferente daquilo que foi o passado, porque eu falar do passado é uma história, como eu falei, vai ficar registrado num livro, vai ficar registrado na minha e na vida de todos aqueles que vivenciaram um pouquinho disso que eu tive lá nos anos 70 e nos anos 80. Então passei pelas fases do rock and roll e das músicas dos anos 80, todo mundo queria ter banda, eu inclusive tive a minha também, todo mundo queria ser cantor, inclusive fui um péssimo cantor, mas vivenciamos esse momento. E ali eu sempre tive uma formação, uma base muito forte da minha família. Meu pai, um gestor da área financeira, ele trabalhou mais de 30 anos na mesma empresa. Você vê como é diferente, né? Hoje as pessoas praticamente se movimentam, de alguns anos já estão se movimentando entre as empresas. Meu pai ficou 30 anos e ele me ofereceu uma oportunidade de eu pensar numa trajetória profissional. Me deu essa oportunidade, mas eu não fui atrás daquilo que ele me falou, não. Eu quis buscar outras coisas. E aí, me formando sempre em colégio público, nunca paguei colégio na minha vida, sempre em colégios públicos, estaduais, municipais, depois eu vou contar um pouquinho da PPIC também. Eu consegui estudar em colégios que o nível de ensino era muito, muito forte à época, e inclusive vestibulares, a gente fazia vestibular para poder estudar. Mas quando eu completei os meus 14 anos, em mais alguns meses, a primeira coisa que eu quis fazer foi tirar minha carteira de trabalho. E consegui, com 14 anos e alguns dias, alguns meses de vida, consegui tirar a carteira de trabalho e já saí atrás de alguma coisa para fazer. Bom, o primeiro emprego sem registro profissional foi trabalhar na feira, vendendo saquinho de quissuquinho, o famoso sacolé. E aí foram várias outras coisinhas pequenas, até o momento em que eu fui e me formei e fui buscar um curso técnico profissionalizante, era o que estava na moda. E depois de várias tentativas de alguns cursos que eu tentei e achei que não estava muito alinhado com os meus desejos e expectativas, o velho Batista, meu pai, veio na minha cabeça e eu lembrei daquilo que ele me falou. E eu fui para a área administrativa financeira e passei num vestibular da ITEC Paula Souza, no Camargo Aranha, lá na Moca. Minha origem é da Zona Leste de São Paulo. Fui estudar técnico em contabilidade. E a partir desse momento do técnico em contabilidade, tive certeza que essa seria a minha carreira, a minha trajetória profissional. E dali, então, passei a ter prazer, passei a ter muito desejo em evoluir na área da contabilidade. A Paula Souza era não sei se ainda existe, mas era uma rede de colégios de formação técnica muito avançado. Os professores eram de alto nível, era difícil de passar, tanto é que eu não passei na primeira chamada, eu fiquei na lista de segunda e felizmente fui chamado. Nessa formação, eu comecei a trabalhar então com contabilidade. E aí foram algumas pequenas experiências em empresas, e acho que a maior daquele momento, eu fui para uma empresa multinacional, Kepler Weber. Essa empresa existe até hoje, ela é do Rio Grande do Sul. Produziam turbinas à época e hoje produzem silos, continuam produzindo as turbinas também, principalmente para usinas hidrelétricas. E eu fui trabalhar como office boy.
Em 3 meses de office boy, acho que todo mundo na época trabalhou como office boy, né? Acho que não tem ninguém. O início de carreira de todo mundo, né? Exatamente. Mas antigamente era um office boy externo. Isso, exatamente. Hoje em dia eu já comecei com um office boy interno. Ah, perfeito. Eu fazia a entrega dos malotes internos. É isso aí. Mas meu sonho era fazer externo. Meu irmão mais velho foi assim, o do meio também. Pois é, e eu tive essa oportunidade de fazer o office boy externo. Como todo moleque, né, jovem, naquela época lá, a gente ia para tudo quanto é canto da cidade, conhecia os trajetos, não tinha o WhatsApp, o Waze, não existia nada disso, não tinha nem celular. Tinha o Guia São Paulo, um livrão desse tamanho, que tinha todas as ruas mapeadas da cidade de São Paulo, e é por ali que a gente se guiava e os números dos ônibus. Nós tínhamos que tomar para chegar aos pontos. E aí a gente fazia, então, as trajetórias, os trajetos, mas eu fiquei pouco tempo, porque... esse trabalho de office boy na Kepler Weber foi uma indicação de um vizinho meu, e eles precisavam de alguém para trabalhar na contabilidade, e me ofereceram, e eu já estudava técnico de contabilidade, então tive essa oportunidade e fui trabalhar no setor contábil, onde aí sim tive a certeza que realmente seria a carreira correta para aquilo que eu desejei na minha vida. E aí quem escuta fala assim, que sorte você teve, né? Ninguém vê que você tava ralando desde os 14 anos de idade, feira e avançando, e aí, pô, eu preciso estudar, preciso entrar em algo que eu goste, e aí você identificou isso bem jovem, imagino que aos 16, 17 anos, correto, né? E foi trabalhar. Então, a oportunidade, ela bate a porta de quem está disposto a pegá-la, né? Exatamente. Isso é um ponto bacana de enxergar, de ouvir, assim. Parabéns, Marcão. E aí, quando te convidaram para contabilidade, você falou, pô, é a minha chance. O primeiro carimbo que eu tenho na minha carteira profissional é de contabilidade, com 15 anos. E na minha carteira, eu tive um lapso temporal aí, na época do Exército, eu trabalhava no escritório de contabilidade, e naquela época era meio comum aí o jovem próximo ao alistamento militar, ninguém queria contratar. Eu aceitei uma condição de trabalhar sem ter o registro profissional, mas foi uma grande experiência para mim. Aprendi muito com o escritório. Esse escritório existe até hoje, fica ali na região da Vila Mariana. E aí eu indo nessas idas e vindas e trabalhando numa empresa, uma empresa brasileira, mas com tecnologia alemã, de produção de pranchas, de outras coisas mais no setor esportivo. E fazendo esse trabalho de contabilidade, eu prestei vestibular. E aí já foi um vestibular mais direcionado para a área do curso de ciências contábeis. Então tive 3 vestibulares que eu apliquei para São Judas, que fica ali na Moca, próximo da minha residência, e próximo ao Camargo Aranha, ao lado do Camargo Aranha, onde eu já estudava como técnico, na FMU, à época também, e também na PUC. Eu não passei na São Judas, passei na FMU e fiquei na lista de chamada da PUC. Fiz a minha matrícula na FMU e também não passei na primeira lista da PUC, fiquei na lista de chamada, e depois de uma semana de eu ter iniciado meu curso na FMU, fui estudar na PUC. E indo para a PUC, uma universidade, na época, o curso de Ciências Contábeis era um curso de 5 anos, não de 4 como é hoje, a grade. É uma universidade que tem um incentivo muito forte da formação acadêmica por conta dos profissionais que dão aula, dos professores que dão aula, dos docentes que dão aula. E a gente, então, tinha uma participação muito grande deles na nossa vida profissional também, porque, querendo ou não, todos os avanços da área de contabilidade, de administração e economia naquela época, vinham das universidades como a Universidade de São Paulo, Universidade Federal, a PUC e outras mais, o Mackenzie. Então eram universidades referência à época, e outras mais que representavam o curso de Ciências Contábeis no Brasil. Esse curso de Ciências Contábeis na PUC foi importante porque ali eu passei a me dedicar um pouco a atividades extracurriculares, mas ligadas à categoria profissional. Então, eu passei a desenvolver outras atividades, como, por exemplo, representar os estudantes de Ciências Contábeis nos encontros nacionais de estudantes de Ciências Contábeis. Fui representante do estado de São Paulo. Nós viajávamos o Brasil todo ano, representando o curso de Ciências Contábeis e levando para o Brasil inteiro
as nossas exigências como estudantes para a evolução da categoria profissional. Que legal, então, hein, Marcão? Professores universitários eram convidados, os grandes professores universitários que são hoje patronos da contabilidade, possuem Sérgio Dísciplos e outros mais que possuem livros e livros de contabilidade, eram os nossos convidados e a gente levava então essa experiência para eles e eles nos representavam junto às organizações contábeis para levar as nossas solicitações partidas dentro desses encontros nacionais de estudantes. Tanto os nacionais, que eram feitos em estados, quanto os paulistas, que eram realizados aqui no estado de São Paulo, em cidades do estado de São Paulo. Então, foi uma vida acadêmica muito atuante, na qual eu representava os estudantes, com mais um grupo de amigos da PUC e de outras universidades daqui de São Paulo. Viajávamos levando as nossas expectativas e pedindo para que trouxessem também para nós assuntos que pudessem ser abordados e discutidos nesses encontros. E durante o primeiro ano da PUC, logo no início, um colega meu de sala, ele me convidou, fez um convite para eu trabalhar aqui, na PPIC. Que legal. Pois é. E eu fui. Quem é esse colega? Ricardo. Uhum. Trabalhava na PPIC, na área de auditoria. Ele já tinha... Ele começou praticamente na PPIC, junto com o Camilo, junto com todo o pessoal à época, e me convidou para fazer um teste, para fazer uma entrevista, e eu adorei. Era do lado da PUC, ali na rua Monte Alegre, número 212, quarto andar, lembro até hoje, 1991. A gente me levou e eu fui entrevistado pelo Camilo, hoje o sócio líder da PPIC, e ele fez uma oferta e eu aceitei na hora porque o desafio era muito grande. E aí eu passei a trabalhar então na PPIC em 1991, março, abril mais ou menos de 91, logo quando entrei na PUC. E passamos então a fazer diversos trabalhos na área de contabilidade, na área de consultoria, enfim, na área de auditoria. Eu fiz de tudo dentro da PPIC. Ali, no início, entre 91 e 1998, que foi o ano em que eu saí da PPIC, foi a minha escola. Foi o meu grande aprendizado, foi onde eu tive a maior carga de treinamento profissional, técnico em todos os sentidos, tanto do lado profissional como do lado acadêmico. Entre o ano de 91 e 98, ainda dentro da PPIC, me formei no curso de Ciências Contábeis e tive o prazer de ainda dar continuidade em cursos de formação educacional, fiz pós-graduação, fiz cursos de MBA e depois eu fui para o mercado a convite de outras empresas. Mas ali, nesse período de 7, 8 anos na PPIC, as experiências foram maravilhosas porque ali foi a chance que eu tive para liderar grandes grupos de profissionais trabalhando em outros estados do Brasil. Morei fora, morei em Manaus algum tempo, alguns meses, anos, trabalhando em Manaus pela PPIC, morei em Sergipe, trabalhando pela PPIC, interior de São Paulo, trabalhando pela PPIC, Rio de Janeiro, trabalhando pela PPIC. Tudo isso trouxe para mim essa bagagem de liderança e de assertividade e de realização do bom trabalho representando a PPIC. Então foram anos maravilhosos, anos de grande aprendizado, de compartilhamento com os profissionais da PPIC que me trouxeram uma bagagem muito forte mesmo. Que legal, Marco. Muito bacana e enriquecedor ouvir tudo isso sobre os seus primeiros anos ali de carreira, né? Porque às vezes um jovem que nos assiste pode não vislumbrar o potencial de crescimento que a carreira pode trazer a ele. E claro, a sua foi contábil, a dele pode ser marketing, vendas, operações. Independente da área que você atua, você precisa acreditar. O Marco teve a oportunidade de, através do Ricardo, entrar em uma boa empresa com bons líderes que realmente vislumbravam o crescimento, e aí o desafio é dado, né? Quem tem coragem de pegar o desafio e realizar, vai ter crescimento. E aí você viajou o Brasil, as primeiras viagens fora do estado foram pela firma? Foram pela firma. Ou seja, traz um crescimento, assim, como eu posso falar? Essa malícia de você saber, esse gingado, eu tenho que ir pra cá, tenho que ir pra lá, saber como resolver as coisas, isso muito jovem ainda, né? Então isso é bem legal das profissões, né? No seu caso, você foi pra Manaus, pra Sergipe, pro interior de São Paulo, já teve a oportunidade de se expor em grandes empresas
por intermédio de uma única empresa, né? Exatamente. Então isso é muito legal. E para quem atua na área contábil especificamente, saber que todo mundo tem um começo. Hoje o Marco é sócio líder da divisão de serviços contábeis da própria PPIC, a gente vai chegar lá, mas ele começou fazendo os trabalhos de um assistente, analista, até chegar a um cargo de liderança, né? Nos primeiros passos. Então, muito legal isso. Bacana, viu, Marcão?